na frente do mar. Dava 1 minuto de caminhada até a praia, era bem pertinho. A minha segunda casa foi em um subúrbio foi um bairro da cidade onde eu morava, onde eu estudava, que é Taree, e ficava na frente do rio. Então, se você andar um pouco na beira do rio, tem uma área que é só para interagir com outras pessoas, né? Que é mais uma área para lazer. E aí ele se divide em dois. E aí é onde tem a parte residencial. Eu morei em uma dessas casas que ficava bem na beira do rio, nesse bairro chamado Candletown. Essa foi a minha terceira casa, que era numa fazenda em uma cidadezinha chamada Nabiac. Essa foi a experiência mais diferente para mim, porque eu nunca tinha morado numa fazenda. Os meus avós têm casa de campo, mas eu nunca tinha tido a experiência de realmente morar num lugar onde tem vários animais e ser bem no meio do campo mesmo, então foi muito bom. E a última cidade que eu morei foi uma cidade chamada Wingham, que ela é conhecida por ter essas árvores centenárias, e ela é um pouco mais para a área do deserto do que para a área da praia, então eu ficava mais afastada. Geralmente, quando você vai para a Austrália, eles te dizem que você pode ter 4 tipos de experiência. A sua primeira experiência é morar perto de um rio, a sua segunda experiência é morar numa praia, a terceira é morar na parte rural de campo da Austrália, e a quarta experiência é morar numa cidade mais para o deserto. Eu tive muita sorte de ter as 4 em um intercâmbio só, as 4 experiências em um único intercâmbio. Aqui nesse mapa dá para ver as redondezas da cidade onde eu estudava. Então, a cidade onde eu estudava é Taree. E mais para cima, se você olhar mais para dentro mais para fora da costa, mais para dentro da costa, tá Wingham, que é outra cidade que eu morei. E lá embaixo, seguindo a linha vermelha, que é a estrada, tá a cidade que eu morei em terceiro lugar, que é Nabiac. E Redhead era mais a cidadezinha de praia era mais para o norte, então não dá para ver nesse mapa, mas era mais ou menos a mesma distância também. Eu estudei numa escola chamada Taree High School. Quando eu cheguei lá no meu primeiro dia de aula, essas foram as 2 meninas que me apresentaram à escola, a Emily e a Cria, e elas foram as minhas melhores amigas do intercâmbio. Quando eu cheguei lá, eu tive que me adaptar com muitas coisas sobre a escola que eu nunca tinha tido que pensar antes. Então, a principal era o tamanho da escola, porque lá eles dividem as pessoas por turmas. Então, como você escolhe as matérias que você vai aprender na escola, eles dividem por matéria. Então, se você escolhe história, vai ter uma sala para história. Se você estuda matemática, vai ter outra sala para matemática. E aí tem vários blocos, então era uma escola muito grande. Aí, nas primeiras semanas, elas me acompanhavam, me levavam até a sala, se atrasavam até nas próprias aulas para poder me levar até a minha sala. E depois elas me apresentaram um grupo de amigos delas, que foi o que mais fez a diferença para mim, o fato de que elas me apresentaram todo mundo, e eu consegui fazer amizade com todos, então não tive problema com amizade nem nada. Nessa outra foto é o terceiro ano inteiro da escola, no caso, que em inglês é Year 12. Todo o terceiro ano era isso, então tinha, sei lá, aproximadamente 70 pessoas. Isso foi no café da manhã de despedida que eles fizeram para mim no meu último dia de escola, no meu último dia de aula. E essa sala que a gente tá chama Preparation, é a sala de Preparation Course, porque eles fazem como se fosse uma prova que nem o Enem para poder entrar na faculdade. Então, por conta disso, eles têm várias aulas livres e aulas de preparação para o Enem dentro da grade curricular, e essa sala é destinada para isso. Essa é a diretora da escola que me ajudou muito enquanto eu estava lá. Ela matava todas as minhas dúvidas. Se eu estava com alguma dificuldade, ela me ajudava, ela me instruía. Inclusive, me ajudou a pesquisar sobre faculdade na Austrália, quando eu precisei. A gente tirou essa foto no meu último dia de aula, porque foi o único dia que ela conseguiu parar um pouco para poder ir me prestigiar no meu café da manhã de despedida. Mas ela foi incrível e mudou total a minha experiência poder ser próxima da diretora da escola. Esse é o portão principal da escola. Se você subir essas escadas embaixo desse toldo amarelo, você dá na secretaria da escola, só que tinham aproximadamente 5 portões a mais do que esse. A escola ocupava um quarteirão inteiro. Na placa está escrito Taree High School.
O high school é o que a gente acha aqui no Brasil que é o equivalente ao ensino médio. Só que high school para eles começa no 7º ano. Na Austrália, você é considerado do ensino médio a partir do 7º ano, não do primeiro, segundo e terceiro. Então, tinham duas escolas da rede de escolas públicas dessa cidade. Uma era o high school e a outra era escola primária. Escola primária era do jardim, do maternal, até o 6º ano, e do 7º ano para frente já é considerado high school. Então, como é muita gente, porque Taree é uma cidade central entre várias cidadezinhas pequenas, então essas pessoas das cidades pequenas da redondeza vão estudar todas na cidade central, que é essa. É uma escola bem grande, ela é dividida em 2 prédios. Essa era a minha sala de biologia, porque eu escolhi 5 matérias, uma delas era biologia, e em média eu tinha de 7 a 10 pessoas em cada uma das minhas turmas para as matérias que eu tinha escolhido. Essa é a média de todas as salas. As únicas classes que são maiores são de inglês e de matemática, porque são obrigatórias. E elas pesam. Inglês é obrigatório, mas matemática pesa mais no vestibular deles. Então, eles fazem para poder pesar mais e conseguir ter mais chance de entrar na faculdade. Lá na Austrália, o estilo de vida deles é bem ativo e eles gostam muito de praticar esporte, comer saudável, e isso é inspirado desde que eles estão na escola. Então, nessa última foto que eu coloquei, a gente está numa competição chamada Swimming Carnival. É um lugar onde a gente vai para piscina pública, é uma piscina grande que qualquer um que mora na cidade paga acho que $2 para entrar. E aí ela tem um tamanho olímpico. E aí quando a gente vai nesse dia, a escola inteira se divide em 4 casas. E dessas 4 casas a gente escolhe alguns representantes para poder nadar em relação ao nosso time. Então tem o vermelho, verde, azul e roxo. E aí eu e minhas amigas a gente tirou essa foto e eles fazem vários eventos como esse, então tem a versão de nadar, que era essa, tem a de esportes de correr, tem a de esportes anaeróbicos, tem várias diferentes ao decorrer do ano, mas a principal que eles mais gostam é essa. Nessa primeira foto, eu participei eu fiz um discurso para o Rotary, porque tem um lugar, um feriado da Austrália chamado Australia Day. É o dia em que eles comemoram a data em que a Austrália foi colonizada. Nesse dia, eles me pediram para poder ir comentar sobre por que eu tinha escolhido a Austrália e o que eu estava gostando, quais eram as principais diferenças. Então, eu fui lá e fiz um discurso na frente da cidade basicamente toda. E eu estava um pouco nervosa, mas deu tudo certo. Essa foi a principal experiência que eu achei que foi a mais marcante para mim durante o meu intercâmbio inteiro que eu tive com o Rotary. Nessa segunda foto, sou eu e os outros intercambistas. A gente está no primeiro encontro de intercambistas com o Rotary que a gente teve com o nosso distrito. A gente estava aí conversando com os coordenadores de intercâmbio e com a chair e com o secretário distrital, porque a gente ainda não tinha tido esse contato, então foi logo no nosso segundo mês de intercâmbio. A gente estava todo mundo muito longe, então tinha gente que morava a 6 horas da minha cidade, tinha gente que morava 4 horas longe da praia. Então, os únicos momentos que a gente conseguia se ver, as pessoas do Rotary e os outros intercambistas, eram nesses eventos mais distritais, convocados para intercambista. Antes de eu sair do Brasil, me disseram que a melhor coisa em relação às reuniões do Rotary da Austrália era a comida, e é verdade, era muito gostosa a comida. Essa foi a minha primeira reunião do Rotary. Essa mostra um pouco do hábito alimentar dos australianos. Eles geralmente comem batata cozinhada de algum jeito, então ela pode ser uma batata cozida, uma batata gratinada, geralmente é batata frita, uma proteína, um peixe, uma carne e uma salada. Quando eles não comem isso, eles comem a batata sempre está no prato, uma proteína e alguns legumes, alguma salada, alguma coisa assim. Esse é o hábito alimentar que eles têm. Nessa outra foto foi o segundo encontro de intercambistas que a gente teve.
Foi incrível, foi numa cidade que era um pouco maior, então todo mundo conseguiu ter a experiência de poder estar na praia e ficar o fim de semana todo mundo juntos. E esse foi só eu casualmente indo em uma das reuniões do Rotary, porque eu morei na casa do secretário distrital de intercâmbio. Então eu ia com ele nas reuniões toda terça-feira, porque ele era presidente do Rotary, então a gente ia toda terça-feira nas reuniões. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia. A primeira coisa que eu fazia, eu acordava, escovava meus dentes, me arrumava, botava meu uniforme. Eu geralmente acordava umas 7 horas da manhã, talvez um pouco mais cedo, dependendo do que eu ia fazer. E o ponto de ônibus nunca era muito perto da onde você mora. Então, é sempre uns 2 ou 3 quarteirões caminhando, assim, da onde você mora. Tinha uma das casas que o ponto era aquela da fazenda, a minha casa era tão longe do ponto de ônibus que a minha hostman tinha que me levar todo dia. Então a gente acordava e 7h30 a gente saía, ela me pegava o carro e a gente ia até o ponto, porque dava mais de 1 quilômetro. Esse era o que eu tinha que me acordar mais cedo, porque senão não dava tempo. Eu geralmente não tomava café, porque eu tomava café com as minhas amigas na escola mesmo, por conta do horário que o ônibus chegava na escola. Eu saía de casa às 7h30 e eu só tinha aula às 9h. Então, o meu ônibus sempre chegava uns 10 minutos, tipo umas 7h40, 7h45. E eu só ia ter aula às 9 horas. Eu chegava na escola sempre com 40, 50 minutos de antecedência. Então, eu encontrava minhas amigas, porque elas também chegavam cedo. E a gente geralmente ia andando até um café ou alguma coisa. Aqui, nesse mapinha, dá para ver nessa primeira seta vermelha, onde ficava a minha escola. O pontilhado azul é o caminho até o lugar onde tinha um shopping da cidade. Então era um shopping pequenininho, tinha aproximadamente, sei lá, entre 10 e 15 lojas, maioria de roupa. Tinha uma loja chamada, que era Department Store, que é uma loja que tem tudo. Tem roupa, tem comida, tem tudo. E 2 supermercados. E tinha o café, onde a gente comprava café todo dia. Então a gente andava essa caminhada de aproximadamente 5 minutos. Então eu encontrava minhas amigas na escola. Aí a gente andava até esse lugar, pedia um café. Aí a gente ia no mercado, que é o Woolworths. Lá na cidade onde eu morava, sempre tem uma competiçãozinha para ver em qual mercado a gente vai, porque tem 2 principais. Um é o Coles e o outro é o Woolworths. Só que o meu favorito era esse que eu botei na foto, o Woolworths. Então eu sempre convenci, apesar das minhas amigas gostarem mais do outro, eu sempre convencia elas a ir nesse. Então a gente sempre ia nesse. Esse é o Jack and Co, que é o café que a gente geralmente pedia nosso café. Era o melhor da cidade, mas tinha um preço muito bom e a gente adorava, porque era um tempo que a gente ficava juntas e dava uma relaxada antes de começar a aula. Aqui tem a minha timetable, que é tipo os horários da escola. Se olharem no canto esquerdo superior, né, o quadradinho que é mais escuro, amarelo mais escuro, dá para perceber que está escrito Week A. É porque as semanas lá eram divididas em semana A e semana B. Então, na semana A, a programação era uma e na semana B, a programação era outra, totalmente diferente. Então, às vezes, mudava a sala que você ia, mudava o horário da aula, mudava os seus períodos livres também. Aí tem P1, P2, recesso, P3, P4, almoço e P5. P representa período, né, que seria aula 1, aula 2, e segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, se olhar na programação, os que estão em rosa são os períodos que a gente não tinha aula. Então, não tinha nenhuma das matérias que a gente escolheu tinha aula naquele horário. Então, a gente podia ficar na escola estudando naquela sala de preparação para o vestibular, ou a gente podia, quando era perto do almoço, sempre que era antes ou depois do almoço, a gente podia sair na hora do almoço, caso a gente quisesse comer fora, e depois voltar para a escola e ficar de boas. E a gente tinha bastante tempo livre, como dá para ver. Aí tem as minhas 5 matérias. Do lado da matéria está escrito a sala onde eu estudava, porque na escola eles têm blocos. Então tem o bloco A, B, D, M e C. Sendo que o D e o M são para matérias específicas. Então o M era para quem fazia marcenaria ou coisas desse tipo. E o bloco D, uma área dele é reservada para artes e música. Essa sou eu em uma aula normal. Foi a única foto que eu consegui tirar durante a escola, assim, que a minha professora ainda não estava na sala. Eu fui lá e tirei uma foto. Mas essa era a minha última aula e aí depois disso eu voltava para casa.
Um pouco sobre a minha vida australiana. Uma coisa que eu fazia muito com as minhas amigas era ir para a praia, porque quando você faz intercâmbio na Austrália, a chance de você morar perto da costa, que é o que todo mundo quer, é muito baixa, porque a Austrália é um país muito grande territorialmente e geralmente perto da costa são cidades grandes, que é onde as pessoas mais ficam. Só que os hotéis que geralmente abrem primeiro as vagas e etc. são mais para a área rural. Então, é muito difícil dentro do intercâmbio você conseguir ficar perto da costa. Então, eu aproveitava ao máximo que eu podia ficar perto da praia, né? Essas minhas amigas que estão comigo, elas foram minhas amigas do intercâmbio inteiro, desde o começo até hoje, assim, elas ainda são minhas amigas. A gente fala todo dia. Elas moravam em maioria na praia e elas já tinham a carta de dirigir, então elas podiam andar para lá e para cá o tempo todo sem precisar que ninguém levasse nem nada. Então era fácil da gente se encontrar, ir na praia, ir na piscina e tudo mais. Essa sou eu na minha vida na fazenda. Foi uma experiência totalmente diferente, porque nesse dia, essa cabrinha aí, uma semana antes de eu tirar essa foto, eu ajudei no parto dela. Foi incrível, foi muito legal. Foi a única foto que eu consegui tirar com essa cabrinha, porque ela tava. Elas, geralmente, quando eles nascem, eles têm medo das pessoas. Mas quando eu tava nessa casa do campo, eu e minha host sister, a gente saía para caminhar o tempo todo e a gente sempre estava cuidando dos animais. Então foi a experiência mais diferente que eu tive. Tem essa foto que foi da primeira vez que eu fui para Sydney, que eu estava ansiosíssima para poder chegar em Sydney, porque eu estava numa cidade de 45 mil habitantes e não tinha nada assim, para mim era muito esquisito. Então eu estava louca para ir para Sydney, porque eu saindo de São Paulo, chegando em uma cidade pequena, eu fiquei meio assustada. Mas eu cheguei em Sydney e para mim foi mágico, foi incrível. Só que eu senti saudade no fim de semana da cidade pequena. Essa foi na terceira vez que eu fui para Sydney. Fui só com a minha host sister dessa vez. Essa é uma catedral chamada St. Mary's Cathedral. Uma coisa que eu fazia muito na Austrália era viajar no fim de semana, só que não viajar para um lugar longe, porque Sydney, por exemplo, ficava a 3 horas da onde eu morava. Então não dava para eu ir regularmente para Sydney. Então, uma coisa que a gente fazia muito, eu, minhas amigas e minhas host families, era viajar ao redor, porque na Austrália, qualquer praia que você vai tem uma trilha, tem uma montanha para você subir, qualquer coisa. As coisas ficam muito perto na área rural, as coisas são muito perto de visitar. É muito fácil turistar naquela área. Então, a gente estava sempre indo para lá e para cá. Por mais que a gente não fosse muito longe, a gente encontrava lugares tão lindos quanto lugares que você demoraria 6 horas para encontrar. Essa foi a primeira vez. Eu estava com as minhas amigas em uma praia chamada Saltwater. Foi a primeira vez que eu peguei estrela do mar de verdade na minha mão. Porque aqui no Brasil, quando você vê uma estrela do mar, é aquela casca redonda, assim, né? Aquele negócio redondo. Lá era uma estrela mesmo. Aí eu fiquei chocada, eu precisei pegar elas na mão e elas aderem na sua mão. Então ela vai, cria uma. Ela tem umas garrinhas e ela gruda na sua mão. Aí depois você tem que tirar ela e esperar ela grudar na pedra, senão o mar leva ela embora. Essa sou eu e minha host sister. Foi da primeira vez que a gente foi para Sydney juntas. A gente passava muito tempo juntas porque ela é um ano mais nova que eu, então ela estava no segundo do médio, eu estava no terceiro e ela me ajudava muito a fazer trabalho. E como a gente morava no meio do campo, a gente não saía muito durante a semana. Então, a gente passava muito tempo juntas, sempre cozinhando uma com a outra ou conversando sobre alguma coisa, assistindo um filme. E ela foi bem irmã. Quando eu estava com ela, como se eu estivesse com as minhas irmãs daqui mesmo. Essa foi ainda na primeira vez que eu fui para Sydney, a primeira vez que eu fui para Opera House. Eu tô nesse barco porque a gente foi num zoológico que você tem que pegar um barco para poder ir até o zoológico. Então você pega na estação de metrô, tem uma saída que dá na parte que você pega o barco. Então a gente saiu do metrô, pegava o barco, aí atravessava tudo, assim, um marzinho e chegava no zoológico. É um zoológico que ele é uma montanha e você vai descendo ele dando voltas na montanha para poder ir vendo os bichinhos. É muito legal. E essa foi a foto que eu tirei com esse koala de pelúcia gigante que tinha no zoológico. Muito fofinho, foi só uma foto aleatória mesmo. Um pouco sobre meus amigos e família.
Essas são as minhas amigas, minhas melhores amigas. É o grupo de amigas que eu passava a maior parte do tempo junta. Como sempre, a maioria das fotos que a gente tá junta, ou a gente tá numa festa, ou a gente tá acampando, ou a gente tá numa praia. Foram elas que fizeram o meu intercâmbio, porque, sério, sem elas eu não ia ter nada para fazer. Esse foi o ano novo, foi o primeiro ano novo e Natal que eu passei longe de casa. E eu achei que eu ia sentir muito mais falta, mas acho que por conta de eu estar com pessoas que eu gostava muito, estar com boas companhias, sempre gente muito boa ao meu redor, eu não senti tanto essa falta da minha família. Senti falta, eu até senti, mas não foi uma coisa tão horrível quanto eu pensei que seria. Aqui foi no dia que os meus host parents chamaram as minhas amigas para dormir em casa. Eles falaram para eu fazer uma festinha do pijama com elas. E aí a gente estava na piscina, porque estava um calor de 45 graus. Então a gente estava de boaça na piscina. Esse foi o meu último dia na Austrália. Foi o dia antes de eu ir para o aeroporto, porque o meu aeroporto era em Sydney. Então eu tinha que viajar 4 horas para poder chegar, só que o meu voo era de tarde, então eu tinha que sair cedinho. Se vê de perto a foto, tá todo mundo com uma cara de choro, porque a gente tá chorando muito. Essa foi a parte, sem dúvida, mais difícil do meu intercâmbio. Essa foi na minha festa de despedida, eu e minhas amigas. Essa é minha melhor amiga, a Jacy. A gente estava na escola nesse dia, aí eu ganhei um buquê de flores. Foi no meu último dia de aula. E a gente tirou várias fotos e foi incrível. Esse também foi no meu último dia de aula. São todas as meninas que são minhas amigas, né, da escola, do ano. E elas organizaram um café da manhã e o dia inteiro para a gente poder curtir juntas. Isso foi num dia que a gente foi acampar na praia. Então, era de noite, quando deu umas 5:30, mais ou menos, a gente foi botar as barracas, montar as barracas, acender uma fogueira, porque fazer isso no escuro é muito pior, não dá para fazer isso no escuro, então a gente tinha que sair sempre um pouco mais cedo. E a gente ficou lá até o dia seguinte, e foi muito incrível. Essas são minhas duas melhores amigas, que é a Emily e a Jacy. E são elas de novo num dia que eu levei elas para conhecer um lugar novo na Austrália. Geralmente elas que me levavam para conhecer um lugar novo, só que esse lugar os meus host parents tinham me mostrado antes delas descobrirem. Então eu falei que a gente precisava ir nesse lugar e eu que levei elas para lá. Essa é a minha host mom. Ela foi a minha primeira ela e o marido dela foram a minha primeira host family. Infelizmente, eles são os únicos que eu tenho foto, porque os outros eles não gostavam muito de tirar foto e os australianos eles prezam muito pela imagem. Então, toda vez que ia tirar uma foto, tinha que perguntar, só que na maioria das vezes eu ficava meio sem graça, porque era um momento muito aleatório. Mas essa minha host mãe, ela sempre gostou muito de tirar foto dela mesma, dos momentos do que a gente estava fazendo. Então, eu tenho bastante foto com ela, mas ela é a única mesmo. Nesse dia a gente foi escalar até o topo de uma montanha, porque eu fazia muito isso quando eu estava na casa dela e na maioria dos meus host parents. Ou a gente subia, escalava, fazia uma trilha, ou a gente ia para a praia, caminhar na praia, sempre é uma coisa bem ativa. Essa é a minha host vó, ela é mãe da minha host mom. Na mesa aí dá para ver um bolo dentro de uma Tupperware azul. Foi um bolo estilo brasileiro que eu fiz para minha host family. Eles adoraram, mas geralmente quando eu cozinhava alguma coisa brasileira que era doce, eles não gostavam muito, porque eles falam que é muito doce, muito, tinha muito açúcar. Então eles geralmente comiam um pedaço e falavam, não quero mais. Mas na maioria das vezes eles apreciavam que eu cozinhei para eles, mas não comiam muito. Esse é o meu host dad, marido dessa minha primeira host mom. Foi no dia que a gente foi escalar até o topo da montanha. Essa é minha host mom, quando ela me apresentou a minha cidade favorita, que é Foster, que é uma cidade pequenininha de praia que fica perto da minha cidade, da minha escola. E esse foi o dia que a gente escalou até a montanha. Depois a gente desceu e fez um piquenique numa área que é tipo um campground, é para você acampar. Então lá eles têm a área que você vai com a sua família, estaciona, ou você estaciona o trailer, ou você estaciona seu carro e monta seu acampamento. E aí tem uma área que é na frente da praia, essa que a gente está sentada, que tem umas mesinhas, uns banquinhos para você poder comer, fazer um piquenique, fazer o que você quiser. Eu fui para a Austrália e essas são as minhas comidas favoritas, né? E eu botei o título desse slide de se provou e não gostou é porque você provou errado, porque essas foram as melhores comidas que eu comi na minha vida. Inclusive, eu fico tentando reproduzir elas enquanto estou aqui no Brasil, né?
Isso é um famoso Bunnings Snag. É um sanduíche de salsicha. Eles pegam um pão puma, aí eles colocam... Salsicha não, desculpa. A linguiça australiana no meio, uma cebola grelhada na churrasqueira, coloca tudo e coloca ou molho de tomate ketchup ou barbecue. Um dos dois. E é num lugar que é como se fosse uma C&C. Essa loja Bunnings é como se fosse a C&C ou a de Cico, é uma loja de construção. Então, lá fora, na área de fora dessa loja, eles têm uma barraquinha do Rotary, são rotarianos que se voluntariam. E aí, esse sanduíche você compra com eles por aproximadamente $2. E o dinheiro, ele é todo voltado a fazer arrecadações para projetos que eles querem fazer na cidade. Então, eu comia a maioria das vezes para poder ajudar, só que aí teve uma hora que eu viciei nesse negócio. Toda vez que eu passava na Bunnings, eu tinha que comer um. A segunda coisa é um hambúrguer australiano. Provavelmente não dá para ver, porque eu não sei se vocês estão na câmera na tela do celular ou alguma coisa. Mas nesse hambúrguer tem ovo, beterraba, picles, abacaxi, carne e salada. E comia tudo isso com ketchup e barbecue. Eu nem gosto de beterraba, eu adorava esse lanche, é o estilo australiano. Então, se vocês forem para a Austrália algum dia, eu aconselho muito a provar esse hambúrguer australiano. Só que tem que ir num lugar assim bem da Austrália para poder comer, porque ele vai estar bem gostoso. Tem esse prato que é mais famoso, se chama meat pie. É uma torta de carne. Por fora ela é uma massa, tipo uma massa folhada, e dentro é carne e gravy. Gravy é um molho que eles fazem, que eles pegam, quando você está cozinhando a carne, ela solta um suco. Aí eles pegam aquilo, dão uma leve temperada e colocam alguma coisa para engrossar, parecido com maisena, e comem aquilo. Eles pegam o gravy e comem com batata, com lanche, com tudo. E nessa torta eles fazem gravy, a carne, mistura e bota de recheio. E aí fazem a tortinha, geralmente ela é tamanho individual para servir, né? A grande não é muito comum de você ver. E comem com ketchup sempre. Esse é o meu biscoitinho favorito, chama Tim Tams. Provavelmente vocês já viram em algum lugar, porque eu sei que no Pão de Açúcar eles vendem. Na Liberdade também, naquelas lojas de importados, eu sei que tem. Mas era meu biscoito favorito. Eles têm vários sabores diferentes. E eles têm um negócio que chama Tim Tam Slam, que é quando você pega um Tim Tam, esse biscoitinho, morde uma ponta, morde a outra, e aí você pega o chá quente e suga pelo Tim Tam. E aí ele fica todo molinho por dentro. Fica uma delícia, é muito bom. Tem esse prato que parece meio nojento, mas eu juro que é gostoso. Chips and gravy. É o gravy que eu tinha falado, que é aquele molho que é o suco da carne engrossado com batata frita. Mas isso é muito australiano de comer. E é muito gostoso. Eu não gostava no começo, eu achava meio esquisito, mas é muito, muito bom. E outra coisa que eles geralmente comem na batata, eu não consegui achar uma foto que fosse muito clara, então eu deixei para explicar. Outra coisa que eles geralmente comem na batata é chicken salt, que é como se fosse um caldo quinoa misturado com sal, e eles jogam na batata e comem. É muito gostoso. Tem esse achocolatado, é como se fosse um ovo maltine, só que ele tem bem menos açúcar, né? Até porque os australianos não gostam muito de açúcar. Isso para eles é muito doce. Então, é como se fosse um ovo maltine, só que com menos açúcar. Eu amo isso, tanto que quando eu tava voltando para casa, meus amigos me deram 2 potes de 1 quilo. Eles estão aqui em casa. Tá demorando para acabar porque eu achei que minha família fosse gostar, mas na verdade elas não gostaram nem um pouco. Minhas irmãs não gostaram, meu tio não gostou, meu avô não gostou. Então tudo bem, vou comer sozinha, né? Fazer o quê? E essa é uma famosa de uma pavlova. É uma base de suspiro. Eles pegam um suspiro, fazem uma base grande, como se fosse um bolo de suspiro. Aí eles batem creme de leite fresco, aí vira como se fosse um chantilly sem açúcar. Colocam no meio, aí eles colocam geleia de frutas e frutas frescas e comem. É uma das coisas mais gostosas que eu já provei, mas eles geralmente só comem isso em ocasiões muito especiais. Então, aniversário de uma pessoa ou um casamento, não é uma coisa que eles comem muito. Então tem que ir para você comer uma você tem que ou fazer uma ou ir numa ocasião muito especial. E tem esse bolinho que é chamado Lamington, é como se fosse um bolo pão de ló, só que ele é cortado em quadradinhos e ele é mergulhado num chocolate derretido e depois passa um coco ao redor dele. Ele é bem fofinho e bem molhadinho, é muito gostoso.
era uma das coisas que eu mais gostava de comer e eu fazia direto para levar para a escola, para comer na hora do intervalo. Essas são algumas das minhas aventuras. Na hora que eu fui procurar lugares que eu tinha visitado e etc., eu acabei achando muita foto, então eu separei as minhas favoritas para poder colocar, porque senão eu ia ficar 40 anos aqui falando. Aqui foi logo no meu primeiro fim de semana com a minha primeira host family, num lugar chamado Saltwater. Eu achava que era muito longe, porque eu ainda não tinha muita noção de espaço na Austrália, mas na verdade eu ia direto lá com as minhas amigas, que era bem perto da casa delas. A água lá é bem azulzinha o tempo todo, o ano inteiro. Às vezes a gente via, porque quando você vai estar na costa, na Austrália, você geralmente consegue ver várias praias quando você está num ponto alto. Então, quando a gente via, a maioria das vezes as outras praias estavam com a água bem turva, mas a água de saltwater estava bem azul. Esse foi no dia que a gente encontrou com os intercambistas, naquele primeiro encontro, que a gente foi no clube de salva-vidas e a gente teve um curso de salva-vidas. A gente também surfou nesse dia e foi na água. Foi a primeira vez que algumas das pessoas que estavam na Austrália tinham ido numa praia australiana, porque alguns deles moravam a 4 horas da praia, 5 horas da praia. Esse foi no meu primeiro sleepover, que foi a primeira festa do pijama que eu tive com as minhas amigas. Foi numa quarta-feira, mas tudo bem. Essa foi a minha primeira vez em Sydney, quando eu estava naquele zoológico. Nessa foto eu consegui pegar a Harbour Bridge e a Opera House, que são os dois principais pontos turísticos de Sydney. Eu estava muito feliz nesse dia, porque o zoológico lá era super diferente e era a primeira vez que eu estava indo, foi incrível. Ups. Essa foi a terceira ou quarta vez que eu estava indo para Sydney. Eu achei que eu só ia conseguir visitar Sydney uma vez, mas eu acabei indo num total de 8 vezes para Sydney durante meu intercâmbio, porque toda vez que tinha oportunidade de ir para Sydney, as minhas families, amigos, todo mundo me chamava, porque eles sabiam que eu gostava muito da cidade. Então eu tive muita oportunidade de visitar. Essa sou eu no Natal. No Natal foi engraçado porque eles me perguntaram como a gente comemorava o Natal no Brasil. E eu contei que a gente geralmente faz uma ceia de Natal. Então, quando dá meia-noite do dia 24 para o dia 25, a gente faz uma ceia com a família e fica lá comendo. Depois tem a sobremesa, tem tudo tranquilo. Depois a gente vai dormir. E aí tem algumas famílias, que nem a minha, que no dia seguinte algumas pessoas da família voltam para poder comer o que sobrou da ceia. Só que lá eles dormem bem cedo e acordam bem cedo no outro dia para poder fazer, no dia 25, para poder fazer um café da manhã. Eles montam, tem muitas frutas, muitas saladas de fruta, muitos pãezinhos, muitas coisas legais. Essa foi na noite de Ano Novo, que a gente estava na casa da minha amiga, na garagem dela. A gente jogou vários jogos de tabuleiro, vários jogos de carta. A gente foi numa festa também, só que estava muito tumultuado, então a gente acabou voltando para casa. E foi a melhor decisão que a gente tomou, porque a gente ficou acordado até 7 horas da manhã nesse dia, foi incrível. E essa foi o meu Natal. Eu estava na casa da minha conselheira, essa é a família dela, ela tem uma família grande, parecida com a minha. A gente tomou café todo mundo junto, depois de tomar café a gente esperou um pouco e trocou os presentes, foi super legal. Eles são super gente boa, eles são muito incríveis. A minha conselheira é uma das melhores pessoas que eu conheci. Eu tive muita sorte de ter uma pessoa muito boa como minha conselheira para poder me aconselhar, me dar conselhos, etc. Esse foi no dia do ano novo, porque ao invés de ver fogos uma vez só, como a gente faz, geralmente a gente vê no dia 31. Lá eles dão do dia 31 para o dia 1º, durante a noite, tem os fogos às 9h30 da noite e tem os fogos à meia-noite. Então, e no dia seguinte, que é o primeiro dia do ano, o 1º de janeiro, eles dão fogos durante a manhã também em outras cidades, mais pro fim da tarde. Então eu vi os dois, eu vi tanto de noite quanto de manhã. E aí era uma cidadezinha pequena também, só que vinha turista de cidades muito grandes para poder ver esses fogos, porque nesse morrinho que eu e meus amigos a gente está tirando essa foto, ficou lotado de gente, muita, muita gente sentada em tapete, em canga ou em cadeira para poder ver os fogos. E lá embaixo tinha uma feira, então tinha roda gigante, tinha várias comidas diferentes e etc.
Esse foi o dia que eu encontrei com a minha amiga Ju Maria. A Ju Maria, tem gente aqui que deve conhecê-la, porque ela é do nosso distrito, ela era do Interact Club de Mogi, então a gente já se conhecia antes de ir para o intercâmbio e a gente fez o processo todo pelo distrito 4563. E aí, quando a gente chegou lá na Austrália, a gente descobriu que a gente tinha ficado no mesmo distrito na Austrália também, e a cidade dela era 1h30 da minha. Então a gente se visitava toda vez que era possível e tal. Nesse dia foi quando a host mãe dela me chamou para passar alguns dias na casa dela e a gente foi, ela levou a gente em um ponto turístico chamado Dorrigo Rainforest. É um lugar que tem a mata parecida com a mata da Amazônia. Aqui foi no dia do Ano Novo, enquanto essa minha amiga loira, que tá logo atrás de mim nessa foto, o nome dela é Gaia e ela era uma das intercambistas, ela é da Itália. Ela morava numa cidade que ficava a aproximadamente 4h30 da praia, então toda vez que ela estava por perto eu chamava ela para vir na minha casa. E aí no Ano Novo ela passou comigo, foi super legal, a gente se aproximou muito. Esse foi o dia que eu estava na casa da Ju Maria, que a gente foi nessa cachoeira para poder nadar, eu e a host family dela. É bem bonito tudo lá, é lindo, a água era bem bem clarinha, bem limpinha. Teve nesse dia que eu fui visitar Sydney, mas foi muito especial porque eu subi até o topo da torre da Harbour Bridge, então eu conseguia ver Sydney inteiro de cima. Eu estava no topo da ponte. Teve esse dia que foi quando eu mostrei para minha amiga aquele ponto secreto. Esse lugar é chamado Green Cathedral. É um lugar, é como se fosse uma catedral construída no meio de um bosque de palmeiras. E aí na parte de trás, onde tem o altar, atrás do altar tem um riozinho bem calminho, com água bem clarinha. Inclusive, quando eu conheci esse lugar, eu me convenci de que se eu for casar, um dia eu vou casar lá, porque é o meu lugar favorito de todos. Essa é minha melhor amiga, Jace, em uma das nossas idas casuais à praia. Esse foi no meu último fim de semana, no meu penúltimo fim de semana, quando eu e meus amigos a gente foi até Fostra, que era uma das minhas cidades favoritas. A gente subiu até o topo de uma das montanhas que tinha lá, comprou alguns fish and chips, que é uma coisa que eles comem bastante, que é um peixe empanado com batata. E a gente sentou lá, fez um piquenique, ficou lá horas e depois a gente dormiu na casa um do outro. Esse dia eu ainda estava com a Ju Maria, a gente foi nadar em um lugar, uma lagoinha assim, e lá era bem no meio da natureza, então você tinha que caminhar alguns no meio do mato assim para poder chegar, era muito legal. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive viajando, que foi com os meus host parents. A gente foi até uma montanha. Não era exatamente uma montanha, é um lugar, é um farol que você tem na frente do mar, para poder avisar os navios. Nesse farol, você pode subir no farol e aí a gente foi observar as baleias que estavam passando, porque era a época de baleia migrando. Então elas mudavam tipo do sul para o norte. E aí a gente conseguia ver as baleias, os golfinhos lá de cima. Foi uma caminhada super íngreme e foi muito difícil, mas valeu super a pena. Lá é uma foto de como era, de cima, lá da Lighthouse. Aqui é um canguru, foi a primeira vez que eu vi um canguru, muito bonitinho. Foi lá naquele lugar onde a gente fez A gente subiu a montanha, depois a gente fez um piquenique. Aqui é uma das vistas que eu tinha. A água lá é bem azulzinha, bem limpinha, em todo lugar que você vai. Aqui sou eu no canguru. Essa foto tem uma história engraçada, porque a minha host mãe falou que eu não precisava me preocupar com o canguru, porque ele geralmente não ataca. Ele falou que esses cangurus eram domesticados. E aí eu falei, então tira uma foto minha com ele, por favor. Eu saí andando em direção ao canguru e eu fui chegando cada vez mais perto. E ela falou, mas você tá indo muito perto. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, não, é porque se você chegar muito perto, ele vai te atacar. Ele vai achar que você vai atacar ele, ele vai te atacar. E aí ela me mostrou toda a anatomia do canguru. Então, o canguru, eu descobri que para ele te atacar, ele se apoia no rabo dele, porque o rabo dele é como se fosse a coluna vertebral, é muito forte. Se apoia no rabo dele e te ataca com as 4 patas dele, que ele tem garras gigantescas de mais de 10 centímetros. E aí, eu chegando perto do canguru, ela só me falou isso depois que eu já estava muito perto para ir embora. Então, eu tive que ficar na calma, tirar a foto e sair andando depois. Essa foi outra montanha que eu subi, chamada Middle Brother.
que dá para ver a cidade inteira de Lorton de lá. Essa foi a primeira vez que eu comi uma meat pie, que é a torta de carne. Eu estava apaixonada, eu estava muito feliz. Ali é o quintal da minha casa, era bem verde. Aqui foi quando eu conheci uma das lagoas e era um zoológico selvagem, então você vai lá e você consegue ver os animais no habitat deles, né? Os coalas, os cangurus, alguns dos pássaros deles também. Aqui foi a primeira vez que eu vi um koalainha de perto, foi num hospital de koalas, foi logo depois dos incêndios na Austrália, depois que eles tinham dado uma acalmada. Esse lugar, ele não é um zoológico, mas sim um hospital de koalas, é um santuário. Então, toda vez que tem algum incêndio, algum desastre natural, voluntários pegam os koalas ou cangurus e levam para esses lugares para eles poderem ficar lá até eles se curarem e depois poderem ser reinseridos na vida selvagem. A fotinho do koala de trás. Essa aqui foi o dia mais feliz da minha vida, eu considerei, porque eu adoro Cheetos e eu adoro Skittles. E eu adoro coisa apimentada e eu nunca pensei que eu ia conseguir encontrar Skittles que fosse apimentada. Então eu consegui e eu fiquei muito feliz. É como se fosse uma balinha tipo Mentos, só que tinha pimenta nesse negócio. Era muito gostoso, fiquei muito feliz. Eu comprei vários até eu voltar. Aqui foi um dos dias que eu estava voltando de uma viagem e o céu estava muito lindo. Essa era a vista que eu tinha basicamente todos os dias lá de casa, assim, da escola. Toda vez que o sol estava se pondo, o céu ficava desse jeito. Uma coisa que eu fazia muito no meu tempo livre, assim, depois da aula, esperando o ônibus vir, ou num fim de semana que eu não tinha nada programado com as minhas amigas, era ir em museus de arte, porque a minha cidade, apesar de ser pequenininha, tinha um museu de arte e ele tinha várias coisas diferentes. A coisa que eu mais gostava em relação aos museus de arte é que eles tinham uma área toda reservada para a cultura aborígene. Os aborígenes são os indígenas da Austrália. E é muito legal ver que tem na minha cidade uma interação entre os aborígenes e os australianos brancos, porque tem um conflito muito grande racial entre os dois grupos de pessoas, mas a minha cidade, Taree, é uma das cidades rurais que mais tem programas de reintrodução dos aborígenes na cultura deles, no dia a dia. Esse é um pavão que eu vi também num zoológico que os animais ficam soltos, que você pode ir andando ao redor, né? E é isso, essa foi um pouco da minha experiência, eu não consegui mostrar muito, mas eu gostaria de agradecer, primeiramente ao Rotary por ter me dado essa experiência incrível, desde o começo, tudo no processo de intercâmbio, até o final do meu intercâmbio foram incríveis, e agora depois do meu intercâmbio também está sendo tudo maravilhoso. Gostaria de agradecer, de me dar a chance também de falar sobre o meu intercâmbio, e dizer que se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aberta a responder. Maravilha. Perfeito, Georgia. Muito boa a sua explanação. É a família Montagnanha. Eu nunca consegui falar a família Montagnanha. Toda a minha transmissão de todas as reuniões que elas participam, sou a família mais alegre do Zoom. Parabéns, Ananda Montagnanha. Depois você me ensina a falar Montagnanha. Se me permite, Jorge, eu vou abrir as perguntas. Bastante companheiro tem bastante curiosidade para tirar com você. E desde já foi sensacional, parabéns mesmo. Pelo visto, você aproveitou bastante sua estadia lá. Quem quiser fazer uma pergunta, rapidamente, a gente está 9 horas ainda, está cedo. Levanta a mãozinha virtual. Bom, Jairo fazer pergunta é pleonasmo, mas depois do Jairo, quem levanta a mãozinha virtual que eu passo a palavra. Fala lá, Jairo. Jorge, você só contou coisa feliz. Eu quero saber se você passou algum perrengue, alguma coisa que te deixou chateado ou que teve algum problema com você. Essa é uma pergunta. E se você fez algum trabalho voluntário junto com o Rotary Club de lá.
Essas são as duas perguntas. O maior perrengue que eu considero do meu intercâmbio foi o fato de que a todo momento estava acontecendo algum desastre natural na Austrália. Então, quando eu cheguei, tinha uma seca que não dava, a seca estava muito insuportável, então tinha que chegar lá e tomar banho de 2 minutos no máximo para poder não ficar sem água para beber, porque não estava chovendo, fazia anos que não chovia o suficiente para poder fazer com que a crise hídrica parasse. Aí depois, quando esse problema começou a se resolver um pouquinho, tudo começou a pegar fogo e ficou pegando fogo por meses. O desastre das queimadas na Austrália foi realmente muito pesado. Depois disso, começou a inundar tudo. Então, começou a chover tanto, parece que pediram chuva e veio chuva e inundou. E logo depois disso veio o coronavírus. Então, a todo momento que eu estava lá, tinha um problema acontecendo, só que graças às minhas host families e ao Rotary, e as minhas amigas sempre me deram muito apoio, eu quase não consegui sentir um impacto muito forte nisso no meu intercâmbio, sabe? Então, por mais que tivesse tudo acontecendo, eu estava lá, eu estava ajudando as pessoas que precisavam. Inclusive, um dos trabalhos voluntários que eu fiz foi o Rotary se juntou com a igreja da minha host mãe e a gente foi até a igreja dela, passou um fim de semana inteiro doando comida para as pessoas que tinham perdido tudo com fogo, porque teve cidade que chegou a pegar fogo. Teve uma cidade perto da minha que a escola pegou fogo, todas as casas pegaram fogo, as pessoas perderam tudo. Então, esse foi um dos projetos que a gente fez. Outra coisa que a gente fez depois que passou a crise do fogo e a crise hídrica, a gente fez vários churrascos para poder juntar dinheiro para poder ajudar o máximo de fazendeiros australianos da área rural que desse, tipo assim, o máximo possível. Então, os projetos eram, na maioria das vezes, virados à área rural e as pessoas que trabalhavam com gado e plantação. E eu acho que o coronavírus não chegou a ser pior do que a fase de queimadas na Austrália, para ser honesta, porque tava tudo queimando e o ar era horrível de respirar, não tinha muita água, então o ar era muito seco, não chovia. Quando você achava que ia parar de pegar fogo, outro ponto começava a pegar fogo. A gente ficou 2 semanas sem aula, porque os ônibus não conseguiam passar no meio da fumaça para poder chegar na escola. Então, esse foi o maior perrengue que eu senti que eu passei. Tanto que quando isso estava acontecendo, eu liguei para minha mãe. Foi o único momento em que eu pensei em voltar para casa. Mas eu falei que eu pensei comigo, passei um tempo pensando comigo mesma. E aí eu percebi que, na minha opinião, né, seria burrice ter voltado para casa naquele momento. Porque, como a minha mãe diz, né, tudo passa. Então, uma hora ia passar. E aí, se eu estivesse no Brasil, eu ia me arrepender de ter voltado e não ter ficado lá por causa de um momento ruim. Legal. Mais alguma pergunta? O Hinaldo vai fazer uma pergunta para você. O Hinaldo estava atentamente aqui prestando atenção. Georgia, boa noite. Prazer em revê-la. Adorei a sua apresentação, pois vejo que você aproveitou muito o seu intercâmbio. A minha pergunta é a seguinte: eu vou resumir a minha pergunta a você, porque eu não fiz essa pergunta para os outros intercambistas. Eu sei que esse ano Paraguaçu que está gestando, né, o intercâmbio, mas eu quero perguntar para você assim: qual é a importância da Jane como intercambista, no que ela pôde te ajudar no seu intercâmbio, se ela te ajudou? Porque eu tenho um conceito de como eu já conheço a Jane, o que eu penso dela e o respeito que eu tenho por ela, não desmerecendo Paraguaçu, mas eu quero que você fale sobre isso no seu ano de intercâmbio, o que ela representou para você. Obrigado e parabéns pela sua apresentação. Obrigado, Samara. Obrigada. A Jane ela teve um papel muito, muito importante no meu intercâmbio, principalmente por causa da minha família aqui no Brasil.
porque a gente teve alguns conflitos que a minha família não sabia como resolver e a Jane estava sempre lá, independente de qualquer coisa que a gente precisasse dela, minha mãe ia ligar para ela e ela ia arranjar um jeito de poder ajudar. Ela sempre se prontificou muito, sempre muito proativa, sempre lá para poder te ajudar se você quisesse, qualquer ajuda que você precisasse. O Paulo Couto também me ajudou muito, então a equipe toda do Rotary, tanto do Rotary quanto que estava lá da Austrália, do meu clube patrocinador, quanto o Rotary aqui do Brasil, os dois distritos estão de parabéns. Tiveram muitos conflitos que acabaram acontecendo, como o coronavírus acabou cancelando a nossa grande viagem da Austrália, porque as bordas dos estados estavam fechadas, a gente não conseguiu viajar, então a instrução para os pais dos intercambistas que estavam na Austrália ou em outros países, aqui do Rotary do nosso distrito, foi incrível, foi sensacional, tanto que a minha mãe não sentiu que ela estava boiando em momento nenhum. E no distrito da Austrália foi incrível para mim o fato de que eles me ajudaram em todo momento. Então, se você quiser ir para casa, a gente vai arranjar um voo por não ter, mesmo que não tenha voo. Se você não quiser voltar para casa, vai ter lugar para você ficar. Se os seus pais tiverem com alguma dúvida, sempre vai ter o Rotary lá, sempre vai ter ajuda. Então, estava sempre todo mundo muito disposto a me ajudar. Eu não tive nenhum problema que não foi resolvido durante o meu intercâmbio. Inclusive, gostaria de parabenizar e agradecer por tudo que aconteceu, assim. Maravilha. O Hinaldo ouviu aqui e agradeceu. Quem mais quer perguntar? O Rafael, do Itaquera, e o companheiro Josemil, governador assistente de 17, 18. Mas antes, deixa eu ver se alguém mais... Eu vi que o Paraguaçu... Com a mão levantada. Paraguaçu, isso. Paraguaçu, a palavra é sua. E prazer tê-lo conosco aqui hoje. Não te vi, então estou te anunciando aqui. Uma honra tê-lo conosco hoje. Oi, Jorge. Parabéns aí pela sua apresentação. Você já respondeu, eu ia perguntar sobre as queimadas. Deixa eu perguntar uma coisa só. E aí, você comeu Vegemite? Comi, é horrível, nunca mais eu vou comer. Então tá bom. Pensei que só era eu que não gostava do Vegemite. Ninguém gosta daquilo, só os australianos. Eles têm plena consciência de que só eles gostam. Eu trouxe um pacotinho de uns potinhos pequenininhos de Vegemite para dar para minha família provar. 2 pessoas da minha família conseguiram comer. Então tá bom. Pensei que era só eu que não gostava. A Jane falando que adora. Nossa, não consegui. Eu tentei de todos os jeitos. Eu adoro, gente. Porque... Nossa, toda vez que eu falava também para os australianos, eu não gosto, eles falavam, não, você está comendo errado, você está comendo errado. É fermentação, né? E no Japão tem muita coisa parecida, assim, entendeu? E é tudo fermentação natural, né? Faz muito bem pro corpo, né? Pro organismo. E é típico da Austrália, né? Mas vale a pena. Sobrando, pode mandar. Adoro. Tá bom. Beijos. Então é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Imagina. Jane, quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Jorge, você disse assim, os amigos fizeram muito o seu intercâmbio, né? A escola, pelo que eu vi, você também fez bastante amizade. No último dia, fizeram até o café da manhã para você. Esse carinho vai ficar eterno. Podia até só ter pão com manteiga, mas eu tenho certeza que mesmo que seja pão com manteiga, o sabor delas oferecerem seria totalmente diferente, né? Em relação à Austrália, é um sonho de muita gente, tá? Você ouviu a apresentação de vários jovens, né, do próprio Carrão, que fazem parte, né, da família rotária do Carrão, e cada uma trouxe o seu lado positivo. Agora, qual que é o mito da Austrália que você poderia até mudar de país se fosse a opção? Uma coisa que tem sobre a Austrália, que era o que mais me incomodava, assim, mas é sobre o povo, é que eles têm uma coisa, eles são colônia inglesa, né? Então, uma coisa que na verdade não me avisaram em nenhum momento, mas quando eu cheguei lá eu estranhei muito, é o fato de eles serem muito sarcásticos.
Então, o humor deles é sarcástico. Tudo que eles vão falar pra você, eles trazem num sarcasmo. Só que no Brasil, quando a pessoa é sarcástica, ou ela tá te mandando uma indireta, ou ela tá querendo ser grossa. Então, na maioria das vezes, eles falavam e faziam um comentário sarcástico, eu ficava, deveria me preocupar? Será que eu fiz algo errado? Mas não, era só o jeito deles de fazerem uma piada. E essa foi a coisa que mais me incomodou, assim, no intercâmbio inteiro, mas depois de um tempo também me acostumei. Eles são muito preto no branco, essa é a verdade. Os ingleses são assim, né? E outra coisa também que me falaram era que eu ia morrer de medo dos bichos que tinha lá, que eu ia morrer por causa de cobra, porque cobra é muito... As cobras lá são muito perigosas, as aranhas são gigantes, tudo isso. Eu passei o ano inteiro, eu vi 2 aranhas e não vi nenhuma cobra. Tipo, eu quase que eu não fui pra Austrália por causa disso, por causa dos bichos, porque dizem que é um lugar muito perigoso e não tem nada de perigoso, eu não encontrei nada de perigoso lá. Ok. Você então tem, como é que fala? Graduação para acampamentos, né? Ficar no meio de florestas, né? Porque a Austrália é bem isso. As pessoas acham, né, só a parte bonita, mas a natureza deles é rústica, muita pedra, não é? E é difícil de caminhar, é cansativo e eles têm uma resistência física muito grande. Eu fiz um tour que é meio assim na montanha com o Sandy, né? Ele era, né, na época um dos chairs australianos e ele mora em Cairns, né, onde tem famosos recifes, né, do coral e tudo da Austrália. Maravilhoso. Só que ele corre bastante e caminha muito. E é tudo assim, sabe, cheio de pedras, sabe, bem rústico e mountain bike, sabe? É coisa desse jeito. Então, as pessoas quando pensarem em Austrália, tem que pensar nessa situação como você falou, foi para uma fazenda, como assim, né? E não foi uma opção, foi realmente aquilo que foi designado para você. E eu vi muitos contrastes, entendeu? Em relação àquilo que você tinha aqui. Parabéns, né? Você foi bem classificada para escolher a Austrália. E tenho certeza que você representou muito bem, eu vi muito bem o pilar. Você não falou para ele, igual você. Maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Liguei. Aí. Vou passar agora para o Rafael. Baixa aí, Henrique. Presidente do Itaquera. Vai fazer uma pergunta para a Georgia. Fala aqui, ó. Boa noite, Georgia. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns, presidente Samuel, pela excelente condução da reunião. Eu sou do Itaquera e nós estamos engatinhando ainda no processo de intercâmbio, né? Temos um oficial bastante atuante e bastante animado com esse processo e que muito nos ajuda, mas a minha pergunta é a seguinte: a gente sempre ouve falar dos intercambistas, a relação que eles criam com as famílias que os acolhem lá, né? Que é uma relação muito, muito afetiva, até uma relação como se fosse de pai para filho, né? Eu sei que você já falou na sua apresentação, mas eu gostaria de que você explanasse sobre o que você espera do que já passou, a gente já ouviu, mas o que você espera do que tem por vir? Qual que é esse grau de relação que você espera ter com essa família, se você já ainda está tendo, e o que você espera daqui para frente, esse contato que você está tendo com eles aí? Eu me envolvi muito, eu consegui ter uma relação muito boa com todas as minhas host families. Todos eles foram muito receptivos comigo, fizeram um intercâmbio maravilhoso. Então, eu converso com todas as minhas host families pelo menos 3 vezes por semana. Todos eles me mandam mensagem. A minha conselheira, eu ainda converso com ela toda semana. A gente sempre quer saber como tá um ao outro, independente do horário, né? Porque são 13 horas de diferença, mas a gente sempre dá um jeito de se falar. Todos eles já têm plano de vir me visitar assim que passar essa pandemia. Todos eles estão loucos para conhecer minha família, meus amigos querem conhecer minha família, querem muito entender como é que é meu estilo de vida. Então, eu espero que a nossa relação ainda dure muito tempo, a nossa amizade ainda dure muito tempo, que eu tenha contato com eles
pro resto da minha vida, porque realmente foram pessoas muito importantes para poder me ajudar na parte de autoconhecimento, me ajudar a entender melhor meus pais, me ajudar a entender melhor os privilégios que eu tenho no Brasil, muitas coisas. Então, realmente, eu espero ter esse contato com eles para a minha vida inteira, porque eles fizeram parte do melhor ano da minha vida e do ano mais revelador da minha vida ao mesmo tempo. Obrigado, Jorge. Obrigado e mais uma vez, parabéns. Oi, Henrique. Presta atenção aí. Obrigado, Jorge. O Josemil. Josemil? Oi. Pergunta aí, Josemil. Boa noite, Georgia. Aqui é Josemil, sou do Rotary Club de São Paulo São Mateus. Sou fundador, minha classificação é contabilista, estou lá desde fevereiro de 2004. A minha pergunta para você envolve uma resposta meio diplomática, e eu acho que você vai pensar para responder. É só uma curiosidade. Você, quando foi recebida aí no país, por você ser brasileira, houve alguma distinção? Você foi bem recebida? Eu fui muito bem recebida, tanto pelas pessoas na escola, quanto pelas minhas host families. As pessoas não sabiam muito sobre o Brasil, só, obviamente, o estereótipo. Então, quando falaram que era uma brasileira, já imaginaram que ia entrar ou uma Isis Valverde ou uma Gisele Bündchen na escola. E chegou eu, né? Mas tudo bem. As pessoas têm, sim, um leve estereótipo, mas ao mesmo tempo que tem esse estereótipo, não é uma coisa que impedia eles de me conhecerem ou que eles tiravam conclusões precipitadas sobre mim em relação ao meu estereótipo. Tiveram algumas perguntas, tipo, vocês falam espanhol? Teve gente que me perguntou se a gente tinha animais de estimação no Brasil. Recebi a pergunta de, mas o Brasil não fica na Europa? Coisas assim. Mas é porque eu acho que por conta da distância entre o Brasil e a Austrália, eles não aprendem sobre, então eles não fazem a mínima ideia. E eu, às vezes, ficava incomodada com algumas das perguntas, mas eu conversei com a minha host mãe, uma das minhas host moms, sobre isso, e ela me falou que eu estava numa área rural da Austrália, com pessoas que nunca saíram da Austrália, muito provavelmente nunca foram para o Brasil, nunca pensariam em ir para o Brasil. Então, que ao invés de eu ficar irritada, eu poderia só entender por que eles têm esse tipo de estereótipo na cabeça, por que eles têm esse tipo de dúvida, e ajudá-los a diminuir a ignorância deles em relação a outras culturas e etc. Então, depois que eu tive essa conversa com a minha host mom, eu comecei a encarar de outro jeito o que eles têm. Para mim, antes eu encarava como uma ignorância, como uma burrice, e agora eu só encaro como uma falta de acesso à informação mesmo. Porque eu também, quando fui para a Austrália, achei que todo mundo ia ser surfista e loiro do olho azul, e não é assim, sabe? Então, do mesmo jeito que para mim a única coisa que faltava era informação sobre o outro país, para eles é a mesma coisa. Então, teve sim um momento em que eu me senti estereotipada, mas depois que eu comecei a entender por que eles tinham esse estereótipo, eu já relevava, eu não encarava mais do mesmo jeito. Maravilha, obrigado. Ali agradeceu. Interessante essa colocação sua. Tô contente aqui com a presença do Fernando, presidente do Rotary Suzano, Alberto Caria também. Ontem estive na reunião deles, teve uma palestra do governador César. Estão quietinho aí assistindo a gente. Não quer falar nada, não quer perguntar nada, Fernando Caria? Se eu puder fazer uma pergunta, então, presidente Samuel. Gi, eu gostaria de saber se a sua visão do seu próprio país modificou depois do seu intercâmbio, se você começou a valorizar a nossa terra, no que se refere à receptividade do nosso povo em relação aos outros povos, o que você conseguiu diferenciar e achar que é melhor aqui no nosso país, que às vezes a gente não dá tanto valor, que a gente às vezes se reduz em relação aos outros povos.
Uma coisa que eu não valorizava tanto antes de eu ir aqui no Brasil, antes de eu ir para a Austrália, era a nossa natureza mesmo. Eu não prestava muita atenção e sempre tinha aquela coisa de achar que, mas na Austrália tudo é melhor e a natureza é bem mais bonita e a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu pensava muito que, tipo assim, só por ser um país de primeiro mundo, era um país sem problemas. Não tem problema nenhum. Mas não é muito bem assim, sabe? Depois que eu vi que a Austrália, mesmo independente de condição financeira das pessoas, qualidade de vida, qualquer coisa, tem seus defeitos. Todo mundo tem seus defeitos. Nenhum lugar é perfeito de viver. Depois que eu percebi isso, eu consegui valorizar muito mais o povo brasileiro. Eu achava que, às vezes, eu pensava, nossa, mas brasileiro é muito mal educado. Mas depois que eu fui para lá, eu percebi que não tem nada a ver. A gente é bem mais educado do que eles, eu considero, em algumas questões. Outra coisa que eu achava era que no Brasil tinha uma galera muito atrasada em algumas questões. Só que depois que eu fui para lá, eu consegui perceber que não também. O nosso país é um país que está anos-luz à frente em algumas questões, como algumas questões políticas, econômicas e sociais mesmo. O país está muito à frente. Então eu consegui valorizar mais que, por mais que o brasileiro tenha seus defeitos, por mais que o Brasil tenha seus defeitos, a gente tem sim muitas qualidades que ultrapassam as outras, assim como eles também têm outras que ultrapassam a gente. Então tá todo mundo basicamente no mesmo nível. Todo mundo sempre tem algo a melhorar. Quer dizer que nós temos pontos altos e temos pontos baixos em relação aos outros povos. Devemos aprender a valorizar o nosso povo, né? Muito obrigado, Virgem. Parabéns pelo seu intercâmbio, parabéns pela sua palestrinha aí. Eu fiquei aqui olhando as suas aventuras. Deixa a gente com água na boca para ter uma aventura igual a sua. Que você guarde isso para a sua vida inteira e que você possa difundir essa ideia para outras intercambistas. Muito obrigado, viu? Obrigada. Presidente Samuel, você falou para mim aí para tomar um vinho, mas eu queria, então, eu aqui, tá? Mas a gente não vai faltar a oportunidade de tomar um Chianti junto, ou então um Malbec. Hoje eu fiquei um pouquinho mais, um Chianti e um Malbec, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Então, logo espero você vir aqui tomar um vinho com a gente. Tá aqui, ó. Também estamos prestigiando um vinho aqui. Saúde. Caria, fala com a gente, Caria. Boa noite. A minha pergunta é o seguinte, é só curiosidade, tá? Não sei se você chegou a conhecer a criação da raça de boi chamada Wagyu lá na Austrália. O Wagyu é uma raça de boi que foi assim, nasceu lá no Japão, né? E a carne dela lá no Japão custa $1.000. E é uma carne muito cara, né? O quilo, não é o boi, é o quilo. No Brasil também se cria, mas é muito pouco. E acredito que essa carne no Brasil está custando na faixa de R$500. E lá na Austrália, fiquei sabendo que está na faixa de $160. É muito caro ainda para nós, para quem come carne, bastante carne aqui no Brasil, né? Você chegou a conhecer essa criação e chegou até comer um pedacinho desse Wagyu? Eu não faço ideia, não sei mesmo, porque eu não perguntava. Eu sei que a gente não tinha muito hábito de comer carne vermelha, era mais peixe, eles comem muito peixe, e frango também comem muito, mas carne vermelha era só em ocasiões muito especiais. Então, uma coisa que eu provei lá, que eu não tinha provado antes, era o cordeiro. Eu nunca tinha comido cordeiro antes. Provei lá e aí me apaixonei, a gente comia toda vez que dava. Mas não prestei atenção, eu só sei que a carne da Austrália era muito boa. Qualquer carne que você pegasse, toda vez que a gente fazia um churrasco, era muito gostosa. Que bacana, né? Na verdade, eu também estou doido para testar um Wagyu, mas é muito caro, não dá. Aqui no Brasil, mesmo que seja... Vai ter que esperar um pouco. Serve Wagyu. Mas é muito caro, né? R$500 um quilo de carne, melhor comprar um alcatra e comer. Pois é. Mas um dia eu vou querer... Muito obrigado pela informação. Imagina. O Fernando e Caria. Do meu lado aqui tá o Hinaldo e o Toninho, que foi presidente junto com você. A gente tá reunindo aqui, agora que vocês voltaram nas reuniões semipresenciais,
Na próxima reunião, convida a gente vai presencialmente aí. E o Josemil falou que vai também, ó. Josemil falou que vai também. O Rafael. Eu sou o protocolo lá, na segunda-feira é difícil, tá? Você sabe disso, eu te amo de paixão. Eu vou tentar passar o protocolo para o segundo protocolo, que é nada mais, nada menos do que a minha esposa. Aumenta aí. O nosso único empecilho, Samuel. Henrique, aumenta aí. Nosso único empecilho. Acabou. Maravilha. Pode contar com a gente. Baixa aí, Henrique. A tecnologia pega umas peças na gente ultimamente, né? A Rose está dando risada. Nosso único empecilho agora, no momento, presidente Samuel, Não entendi. Nosso único empecilho é que nós criamos um protocolo, foi o nosso secretário Marigashira, que ele é médico, né? E ele criou um protocolo para a gente começar a fazer as nossas reuniões presenciais, né? E ele abriu para a gente ter apenas 15 companheiros na reunião. E ele ficou no meu pé direto, porque acabou tendo 20 pessoas, né? 20 companheiros, todos muito aflitos em votar na reunião presencial. Mas eu vou dar uma dobradinha lá no nosso protocolo, lá no nosso secretário, e eu vou mandar o convite para vocês. Maravilha. Aqui também, no nosso clube também, a gente está se limitando aqui no máximo aí uns 15, é que o salão é muito grande, né? Então, uns 15, 20 companheiros, bem distanciado, comporta aqui. Na entrada tem aquele termômetro lá, aquele termômetro digital, a gente testa a temperatura, álcool em gel, máscara, e na medida do possível a gente vai tentando voltar à normalidade, né, Fernando? E tomara a Deus que tão logo a gente volta às nossas reuniões presenciais, e o Rotary precisa muito disso, calor humano, companheirismo. Eu tenho certeza que no começo do ano, no meio do ano, a gente já vai ter alguma novidade positiva. E estou muito feliz com a sua presença aqui. Ontem eu estava na sua reunião, esperava que você estaria na minha hoje. Estou muito contente com você, o Caria, a Jane, o Paraguaçu, aqui presente no salão nós estamos em 15 companheiros, com mais 23 online, dá 38 presentes. Gostaria de agradecer a todos. Felizmente não vamos esticar mais, porque o horário já... Samuel. Oi. Posso fazer uma última pergunta para a Geórgia? Claro, pleonasticamente falando, a palavra é toda sua. Tá. Gente, é que eu gosto de muitas curiosidades. Geórgia, você percebeu, eu vi você falar algumas palavras em inglês, que você está com um sotaque bem australiano, né? E você percebeu que o seu inglês melhorou muito, o tão quanto melhorou isso da sua saída para o seu retorno? E se você mantém agora uma pergunta mais técnica de Rotary, se você mantém um contato com o Rotary de lá e que talvez a gente pudesse fazer um projeto junto entre o Rotary seu lá e o Rotary nosso aqui? É isso. O meu inglês está totalmente diferente. Eu saí daqui já falando inglês, mas o meu sotaque está diferente, o jeito que eu processo as palavras está diferente, está tudo diferente, tanto que até hoje, assim, já faz, sei lá, 3 meses vai fazer que eu já voltei, e eu ainda não consigo falar português 100% correto. Eu sempre jogo uma palavra em inglês, assim, do nada. Então, antes, quando eu estava no intercâmbio, o maior problema, quando começou o intercâmbio, né? O maior problema para mim era ficar traduzindo o tempo inteiro o que eu ia falar.
E aí depois passou esse problema, depois eu pensava em inglês, sonhava em inglês, respirava em inglês. Agora o meu problema, agora que eu tô de volta, é fazer isso tudo em português de novo. Eu acho que vai demorar um pouco, mas uma hora eu me acostumo. O meu sotaque tá bem forte, meu sotaque australiano tá bem forte mesmo. Eu peguei muito rápido, porque eu aprendo, tudo que eu vou aprender, eu aprendo pelo som, né? Então, eu ouvindo eles falando tudo, foi como eu aprendi a falar, basicamente, o inglês direitinho, assim. Então, o meu sotaque Fala ficou um bem pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente. I have a really strong Aussie accent now, because, I spent a whole year there, so my friends are, like, telling me all the time that I sound Australian, but I used to hate it, but now I like it. I really like the accent that I have now. Eu não entendi nada, mas tenho certeza que um australiano entendeu. Eles estão entendendo. Good speech, mate. E sobre a segunda parte da pergunta. Sobre o Rotary Club de lá, o meu host dad, o nome dele é Alan Brown. Ele é presidente do clube para esse ano rotário. Então, eu tô sendo presidente do Interact daqui, ele tá sendo presidente do meu clube... Fala? Nossa, esqueci a palavra. Patrocinador, lembrei. Do meu clube patrocinador de lá. Então, dá sim para fazer essa ponte muito, muito facilmente. Olha aí, presidente Samuel. Agora você conversa com a Geórgia e vamos fazer um emparceramento, né? Ô Jorge, aproveita, faz um Global Grants, Jorge. É isso aí. É o que nós precisamos, né? O Rotary Club São Paulo da Carrão tem um projeto, Global Grants, que é de uma unidade neonatal, num hospital, no Cândido Fontoura. A gente tem esse projeto rascunhado e estamos tentando já vários emparceramentos, mas a gente não consegue acertar um clube que queira fazer. Talvez o clube australiano seja melhor por causa do dinheiro, que vale muito, né, em relação ao nosso aqui. Então, você abriria uma grande porta para nós do Rotary Club Vila Carrão aqui. Então, seria muito importante se você conseguir colocar a gente em conversa com esse clube. A gente não, porque eu não vou saber falar inglês nada, né? Mas você poderia fazer todo esse caminho aí com a gente, lado a lado. Pode deixar, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Olha aí, presidente. Samuel. Georgia, the book is on the table. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Samuel. Parabéns, Oi, sua Rose. família aqui tá de parabéns, Oi. todos parabéns. Eu só quero parabenizar a Geórgia pelo intercâmbio. Ela foi fantástica, sempre, né? Saiu do Brasil, assim, acompanhei a saída dela, acompanhei muita coisa dela e ela foi fantástica. Ela é espetacular, ela representou bem o Brasil, representou bem o nosso clube, tá? Estamos muito orgulhosos de você e espero que toda essa vivência lá fora faça você crescer bem mais, né, do que você e aproveite bastante, tá? Porque eu acho que é um ano para você inesquecível. A gente que está de fora, para a gente também já porque a gente acompanha algumas coisas, imagina para vocês. Então é isso, parabéns, viu? Você foi fantástica e muito obrigada por ter representado bem o nosso clube lá fora e o nosso país. Beijão. Obrigada, Rose. Obrigada por tudo, inclusive todo o acompanhamento que teve antes de sair daqui, antes de ir para lá, que chegou lá, depois que voltou. Agora com o Interact também. Obrigada por todo o apoio. Muito obrigada. Bom, companheiros, eu infelizmente vou ter que encerrar a reunião. O protocolo tá aqui assim no meu lado. Estou fingindo que não estou olhando para ele. Ele está parado na minha frente aqui faz uns 20 minutos. Eu estou fingindo que eu não estou olhando ele. Mas a gente já passou um pouquinho do horário. Geórgia, parabéns. Sensacional a sua apresentação. Pelo visto, você se aproveitou ao máximo esse intercâmbio. E é isso que é o intuito do intercâmbio do Rotary.
O jovem que vai lá provavelmente volta com uma bagagem e vai levar para o resto da vida e jamais você vai esquecer desse intercâmbio. Eu espero que daqui para frente você continue nos prestigiando no Interact, terminando o Interact, vá para o Rotaract, posteriormente vire uma rotariana. E não faça como muitos, que depois que voltam do intercâmbio esquece o Rotary, o Interact, o Rotaract. Então, tenho certeza absoluta que você, pelo pouco que a gente conversou, não é uma dessas, tá bom? Gostaria, então, de agradecer a presença de todos, mais uma vez. Agradeço a Rose pelo suporte que ela deu. Ela foi muito assídua no desenvolvimento da atribuição dela. O Hinaldo foi muito bem assessorado com a Rose. E para encerrar nossa reunião, gostaria de agradecer aqui. Eu vou dar um presente aqui para o Rafael, que é presidente do Itaquera, que ele ganhou uma TV no nosso bingo. Então, ele veio aqui hoje prestigiar e receber. Ele falou que não ia vir. Aí eu falei, se não vir 24 horas, a TV vai ser doada. Foi ou não foi? Aí, coincidentemente, ele estava passando por perto e falou, eu estou por perto, aí eu vou. Né, Rafael? É isso aí. Então, vem aproveitar então, para você. Então, aparece aí, Rafael. Aqui, ó. Parabéns, Rafael, O Rafael, fui vender o convite do bingo para ele. Ele falou: não, Rafael, Samuel, não vou comprar, não. Eu falei: como não, rapaz? Você é clube da minha área, você é obrigado a comprar. Tá bom, vou comprar então. Aí, ó, ganhou a TV. Ele falou que vai dar para a sogra dele. Um convite, né? O Antônio tá aí. Se é azarado, não posso fazer nada. Parabéns. Obrigado por. Obrigado. Gostaria também que viesse aqui ao meu lado o companheiro Josemil, governador assistente do ano rotário 17 e 18. O governador Walter Quast, não me falha a memória. Não. O Henrique chutou para mim, chutou errado. Adoro. Então, receba aqui nossa... motivadores e o Rotary faz a diferença. Receba, então, nossa... Obrigado, meu, pela presença. Eu que agradeço. Geórgia também recebeu aqui um diploma. Dá para ver aqui. Vou fazer o possível. Vou fazer o possível para chegar em suas mãos. Alguém do clube aqui vai se encarregar em entregar pessoalmente para você. O Geofusa, né? O Geofusa acabou de falar então vai ser ele. Vai levar para a Geórgia. Se vira. Então, daqui, Geórgia. Obrigada! Vou fazer o possível para chegar na sua luta. Agradeço mais uma vez, Fernando, Henrique Pignatti, que tem RDR 1920, ou RDI? RDR 1920, no Rotaract, companheiro do Ferraz. Agradeço o Fernando, presidente do Rotary Clube Suzano, companheira Rose, companheiro Armindo, companheira Irene, companheira Solane, companheiro Alberto Caria, Jane Ratanaka, que nos prestigiou mais uma vez com a sua presença no nosso clube, companheiro Paraguaçu, do Rotary Clube Guarulhos, também nos prestigiou mais uma vez com a sua presença. O Rotary Carrão se põe à disposição em tudo que vocês precisarem na parte dos jovens. A gente tem um amor diferenciado com os jovens, um amor diferenciado com o trabalho de vocês. Podem contar com a gente
no que vocês precisarem. Tá bom? Jairo. Oi, espera aí que então meu retorno tá. Oi? O meu presidente. Calma. Depois. Eu tô falando os virtual primeiro. Desculpa, companheiro, tem uns ansiosos do meu lado aqui. Tô falando primeiro os virtuais. O Jairo Valderrama, sem palavras para você, Jairo. Laura, Júlia, Nanda Montanha, depois vocês me ensinam. Jacineia, Letícia Montanha, Marcelo, convidado meu que veio nos prestigiar hoje, pagou a dívida que falou para mim, que sempre ia visitar, hoje está pagando a dívida. Gostaria principalmente de agradecer os companheiros aqui presentes, nosso governador assistente 1718, Josemil, companheiro Inaldo da Rocha Moreira, presidente 1920, companheiro Antônio, presidente do Rotary Club 16, 17, 18, né? 18, 19, 20, tá certo, né? Agradecer o Geofusa, todo mundo que está aqui. Muito obrigado a todos, boa noite, uma excelente semana para vocês. Peço a todos que, em pé, saúdem o Pavilhão Nacional e os demais bandeiras da Panóplia. Parabéns, presidente Samuel. Bonita reunião, viu? Obrigado, Fernando. Desculpa que eu fico nervoso aqui, cara, e tento improvisar aqui, vai. Então, pessoal, boa noite, gente. Tchau, Jane, bom te ver. Igualmente. Boa noite, Jane, Paraguaçu, prazer em vê-los. Irene. Peraí, Jane, fala de novo que eu não ouvi que estava no mundo. Valeu muito. Henrique, você achou moto, Henrique? Fala, Fernandinho. Achou moto? Hã? Achou moto? Não, achei nada. Gi, muito bom, hein, Gi? Paraguaçu, parabéns, Jorge, hein? parabéns. Boa noite. Vocês estão de parabéns, Jorge. Boa noite, você, Bia. Obrigado pela presença aí. Boa noite. Obrigada, Jane. Obrigada, Paraguaçu, pela presença. Boa noite. Vocês são 10 de intercâmbio. Obrigado, Rose. Um abraço. Vou sair aqui, vou pegar o finzinho da outra reunião aqui. Tchau, gente. Tchau. Rose, Oi. aproveitar para falar com você. Amanhã eu vou deixar